Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, e aí como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira, vamos falar um pouquinho aí sobre o futebol de Pelotas. Nesse nosso segundo vídeo, hoje é dia de falar de Esporte Clube Pelotas. O Áureo Cerulli, que não conseguiu o retorno à primeira divisão do Campeonato Gaúcho, também não conseguiu conquistar uma vaga na Copa do Brasil via Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Vamos fazer um resumo do que foi o ano Áureo Cerulli em 2023. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho, deixar o like, comentar e também compartilhar. Vamos lá então, pessoal, vamos falar a respeito aí do Esporte Clube Pelotas, a equipe Áureo Cerulli que acabou sendo eliminada nas quartas de final, tanto da divisão de acesso da Série A2 do Campeonato Gaúcho, como também foi eliminado nas quartas de final da Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Pelotas foi até o primeiro mata-mata. Bueno, vamos lá. Vamos começar a análise do que foi o ano. Vamos colocar uma cronologia, Começa em 2022, com a definição do presidente, isso porque havia um encerramento de mandato da antiga gestão do Esporte Clube Pelotas, ficou um tempo o Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo, o professor Marcelo Elias, comandando o clube no total, não só a parte diretiva, a parte do futebol, mas num todo ele estava responsável pelo Esporte Clube Pelotas. Houve apenas a inscrição na chapa do atual presidente, Dr. Rodrigo Brito, ele acabou sendo aclamado como presidente do Esporte Clube Pelotas e ele iniciou esse trabalho de montagem no elenco. Já tinha um técnico contratado, já tinha alguns jogadores pré-acertados com o Esporte Clube Pelotas e tinham outros jogadores que já até que estavam no ano passado aqui, e outros jogadores que o Pelotas já havia em meio à campanha eleitoral, em meio à campanha ali, enquanto havia essa definição, meio que acertados entre o Leocir da Lastra e esses jogadores para que eles viessem para o Pelotas em 2023. Só que esse processo do Pelotas ele acabou demorando um pouquinho, O Pelotas acabou demorando para se definir a respeito do presidente, também a respeito aí dessas questões de orçamento de futebol para 2023, e aí os outros clubes, concorrentes do Pelotas na divisão de acesso chegaram atropelando e acabaram levando os principais jogadores que estavam pré-acertados com o Esporte Clube Pelotas. A gente pode citar aí vários casos de jogadores que estavam acertados com o Pelotas, foram para o Internacional de Santa Maria e foram para o Santa Cruz. O Internacional de Santa Maria até nem passou na primeira fase, fez uma campanha vexatória o Internacional de Santa Maria, por mais que até nas últimas rodadas ali o time tenha dado um gás e quase conseguido a classificação, mas foi uma campanha terrível pelo investimento feito pelo Internacional de Santa Maria. E o Santa Cruz, que acabou conseguindo o seu objetivo, foi campeão da divisão de acesso, acabou ascendendo à primeira divisão, retornando à primeira divisão. Aí o Futebol Clube Santa Cruz, bastante tempo não aparecia na primeira divisão. Bueno, então o Pelotas demorou para fazer esses processos, demorou para se definir, demorou para acabar determinando qual seria o valor investido no departamento de futebol. E aí quando o Pelotas chegava para o jogador, e aí, vem para cá, aí o cara dizia, não, recebi uma proposta do Internacional de Santa Maria, recebi uma proposta do Santa Cruz, recebi uma proposta de outro clube, e aí o Pelotas não entrou em leilão. O próprio dito pelo presidente Dr. Rodrigo Brito que o Pelotas não iria entrar em leilão, e como o Pelotas acabou não entrando em leilão com esses jogadores. E o Pelotas acabou ficando com aqueles jogadores que restaram no mercado. E ficou claro que não foi o suficiente. Mas ainda assim, quando inicia a competição, o Pelotas ele começa meio titubeante e aí a direção toma atitude. Com o trabalho do Leocir não vai dar para continuar, então nós precisamos trocar o técnico. Trouxeram o William Campos, que é um técnico emergente no futebol gaúcho, é um técnico de bons trabalhos recentemente e agora teve talvez a sua grande oportunidade no interior do futebol gaúcho, que é treinar uma camisa tão poderosa como a camisa do Esporte Clube Pelotas, tão tradicional no interior do nosso futebol gaúcho. E aí o William, e com algumas contratações pontuais, e o Pelotas foi muito criativo para buscar jogadores, trouxe o Vitor Júnior, trouxe o Tony Júnior, jogadores que fizeram a diferença para o Esporte Clube Pelotas.
né? Jogadores que reacenderam o Pelotas na competição, de um time que estava praticamente eliminado na primeira fase para um time que acabou garantindo a classificação. E aí, no meio disso tudo, né, desse planejamento, dessa reorganização interna do Pelotas e dessa reorganização de um elenco, como os jogadores acabaram indo embora. A gente lembra do episódio, né, do Júnior Batata, depois lá do jogo contra o Lajanense, que o Júnior Batata desperdiça 2 penalidades e aí há uma briga muito forte entre ele e o presidente acaba demitindo o Júnior Batata no vestiário, vamos colocar assim, né, porque ele nunca mais iria vestir a camisa do Sport Clube Pelotas. Depois o clube e o jogador acabaram chegando no consenso para a rescisão, para o término do contrato de forma imediata, e o Pelotas acabou, né, apostando no Thales como centroavante, né? Ele não é centroavante, ele é jogador de lado, foi centroavante e deu certo, e o Pelotas teve essas adições aí desses jogadores, né, importantes, que foi o Tony Júnior, o Vitor Júnior, que deram, né, um ânimo para o Pelotas, e o Pelotas acabou, né, reagindo na competição. Mas é uma reação, não é aquela reação que o cara reage e vai para cima de todo mundo e consegue o objetivo. Foi uma reação parcial do Sport Clube Pelotas, porque se classificou na Bacia das Almas, se classificou como último colocado, né, ali da zona de classificação, como 4º colocado, e aí enfrentaria o time melhor ranqueado da outra chave, que foi o Monson. O Pelotas fez uma partida, né, uma primeira partida na Boca do Lobo, bastante interessante, bastante competitiva, mas é só 1-0. E aí já se falava dessa diferença, que era uma diferença mínima e que precisava de uma diferença maior, porque, né, o time do Monson era um time muito qualificado, era melhor ataque, enfim, era melhor tudo aí o time do Monson na primeira fase. O Pelotas não conseguiu fazer uma vantagem suficiente para conseguir segurar ela lá em Bento Gonçalves. Tanto é que não segurou. O Monson reverte o placar, né, faz 1-1, devolve o placar, na realidade, faz 1-0, e aí no agregado fica 1-1 e a partida vai para a disputa dos pênaltis. E aí o que acontece na partida, na disputa de pênaltis, é loucura, né? É uma completa insanidade. O Pelotas teve 4 oportunidades de matar o jogo, 4 oportunidades de garantir a classificação. Não é um negócio absurdo. O Monson errava, o Pelotas tinha a oportunidade de fazer o gol e garantir a classificação. O Pelotas ia lá e errava. 1, 2, 3, 4 vezes. 4 oportunidades o Pelotas teve de botar o último prego no caixão no Monson e acabou não conseguindo. E aí o Monson acabou, né, depois em um pênalti, fazendo o gol da sua classificação. Depois, na semifinal, acabou caindo, né, o time ali do mundo árabe, né, um time lá de Dubai, um time que tem investimento de fora do país, acabou caindo na fase seguinte da divisão de acesso. E aí, claro, óbvio, né, ficou aquele clima bem ruim, né, aquele clima de desconfiança do torcedor do Pelotas em relação ao elenco, aos jogadores. Houve mais uma vez uma reformulação do Pelotas, né, que acabou mandando vários jogadores embora, entre eles o Walter, que chegou, né, com muito marketing, e esse marketing ele foi muito proveitoso para o Sport Clube Pelotas, mas dentro de campo o jogador acabou não dando o resultado esperado, né, pela comissão técnica, tanto que nos jogos importantes que o Pelotas teve na primeira fase, nos jogos decisivos, o Walter não entra, né, ele entra no jogo de volta exclusivamente para bater pênalti para o seu jogador experiente, para o seu jogador rodado, jogador que já jogou em grandes clubes, e ele acaba fraquejando, ele acaba errando, e aí depois, né, ele acaba entrando em rota de colisão com o presidente, com o clube, com o Sport Clube Pelotas, e aí ele acaba, né, saindo do Pelotas. Então, né, aconteceu muita coisa, né, dentro do Pelotas só na divisão de acesso. E aí, obviamente, como já tinha começado também a Copa da Federação Gaúcha de Futebol em meio, né, essa disputa da Série A2 do Campeonato Gaúcho, né, o torcedor ficou totalmente desconfiado, meio que largou, meio que abandonou o Pelotas, né, até porque teve mais uma frustração em relação ao time não ter conquistado o acesso. Largou o clube, né, o clube conseguiu ali garantir uma classificação meio que
na Bacia das Almas também, foi o terceiro melhor colocado ali entre os times que estavam na terceira colocação, foi o segundo melhor terceiro, né? O último na zona de classificação, e aí no primeiro mata-mata o Pelotas também, né, acaba sendo eliminado, e aí eliminado de uma forma em que o adversário foi melhor, né? Durante todo o jogo, o Pelotas contra o São Luís na Boca do Lobo até sai na frente, mas em nenhum momento você via, vendo o jogo, você tinha certeza de que o Pelotas iria conseguir manter aquele resultado, que o Pelotas iria conseguir, né, segurar o resultado. O São Luís estava muito melhor quando toma o gol, né? E aí o São Luís vai, busca o empate, depois dá a virada, e no jogo de volta o São Luís apenas segurou o empate e garantiu a classificação para as semifinais, e agora o São Luís vai decidir contra a equipe do São José. Então, a gente viu que o ano do Pelotas ele foi meio atropelado. Em vários momentos o Pelotas tentou recalcular a rota, mas acabou não conseguindo. Teve aquele ânimo, teve aquela melhora, todo mundo imaginava, agora vai, mas acabava não indo por conta, né, dessas circunstâncias do futebol. Pegava times melhores preparados como adversários, como foi, né, o time do Monson na divisão de acesso e o time do São Luís agora na Copa da Federação Gaúcha de Futebol. O que esperar para o Pelotas em 2024? Cara, é uma incógnita. É uma incógnita porque já se fala agora, né, numa SAF, né? Eu acho que seria bem interessante, não só para o Pelotas, mas para o Brasil também, né? Seria bem interessante também ter uma sociedade anônima de futebol, porque a gente está vendo que, né, Pelotas está meio carente de bons dirigentes, ou dirigentes que tenham resultado. Não vamos colocar bons dirigentes, vamos colocar dirigentes que tenham o resultado. Eu acho que através da SAF, com investimentos, né, de empresas ou de pessoas que tenham dinheiro, né, porque aí, né, com a sociedade anônima do futebol, teoricamente, né, é uma gestão responsável, uma gestão profissional. A gente tem gestão amadora, tanto no Brasil, como no Pelotas, como também no Grêmio Atlético Farroupilha. A gente tem gestão nesse momento amadora. Por mais que todos eles estejam, né, cheios de boa intenção, chega um momento que o cara tá com sangue mais acelerado, que o cara tá com mais pé da vida, né? E aí ele acaba tomando algumas atitudes que são atitudes impopulares, né? Naquele momento em que você tem a Sociedade Anônima do Futebol Popular, SAF, né, você acaba tomando atitudes mais racionais, né? Até porque vai ter dinheiro em jogo, e aí é o teu dinheiro, é do teu bolso que está saindo. Então eu acho que por isso, talvez, né, os clubes organizando aí uma sociedade anônima do futebol, eu acho que seria o caminho para a gente ter novamente futebol pelotense forte, porque nos últimos anos está extremamente complicado a gente ver. Pelotas na Série A2 do Campeonato Gaúcho, Farroupilha na terceira divisão, o Pelotas, o Brasil na primeira divisão, e não se sabe até quando o Brasil vai jogar a primeira divisão, porque parece que o Brasil entra apenas para se manter na primeira divisão. Eu acho que o futebol de Pelotas ele pode muito mais do que isso, né? Ele pode muito mais do que o Pelotas está brigando para subir na primeira divisão, e quando está na primeira divisão apenas para se manter. E o Pelotas pode lutar por título do interior, assim também como o Brasil. Enfim, as nossas camisas elas são pesadas e elas merecem, né, ter uma briga condizente com o tamanho da história que eles têm e da representatividade que eles têm no futebol gaúcho. Mas aí, obviamente, né, tudo depende também, né, de quem está na gestão e se essa gestão, né, do trabalho, né, financeira, enfim, tudo, né, corrobore para o sucesso do clube. É difícil, é longa a caminhada, mas eu acho que talvez, né, a SAF seja o único caminho aí para o nosso futebol aqui, para o futebol de Pelotas, principalmente para a dupla Abrapel, né, para entrar num caminho e quem sabe, né, a gente conseguir, né, ver o nosso futebol vitorioso novamente. Beleza, galera? Então tá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente e compartilha. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas precisávamos falar sobre isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!